A Rádio FOP Educativa apresenta No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Olá a todos, eu sou Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e no episódio de hoje de No Tempo do Samba, a questão racial. Ao contrário do que a imaginação popular acredita, os elementos racistas não se fizeram presentes desde a implantação da escravidão. A escravidão em si produziu relações de poder entre os membros da sociedade brasileira, enquanto que o racismo, surgido na segunda metade do século XIX, estigmatizou relações de qualidade entre os diversos segmentos da sociedade. No primeiro caso, as relações escravistas criaram ideias de que determinados segmentos sociais poderiam comandar os demais e que esse comando tornaria visível o poder destes sobre os outros. Já o preconceito racial pressupõe que uma determinada raça possua qualidades distintas das demais, o que lhe fornece condições de ser superior ao restante do conjunto da sociedade. Para o caso brasileiro, foi a partir da década de 1870 que as ideias racistas lamentavelmente por aqui aportaram. Primeiro, pela própria presença de um dos principais autores de teses raciais, o francês Conde de Gobineau, que era embaixador da França no Rio de Janeiro. E segundo, pela adoção dos intelectuais da Escola de Direito do Recife das propostas evolucionistas e raciais aplicadas aos estudos jurídicos conjuntamente com estudos etnográficos. Um bom exemplo disso aparece rapidamente com a aplicação do evolucionismo das espécies ao entendimento das sociedades, reunindo as pesquisas de então sobre as espécies animais e comparando-as com a organização do meio social. Os estudiosos oitocentistas concluíram que a mistura das raças era maligna, assim como também acontecia no reino animal. O exemplo da palavra mulato exemplifica tragicamente esse raciocínio. Filho de um branco com um preto, seria ele um ser híbrido e estéril, da mesma forma como a mula, que vem do cruzamento do jumento com a égua. Se na etnologia esse pensamento se espalhava rapidamente, na área jurídica tais ideias frutificam nos estudos sobre criminalidade do período. Se os seres mestiços ou de raça inferior poderiam ser classificados como fora da curva social, então seriam eles os maiores adeptos da violência e da não civilidade, ou seja, por definição e em princípio, mulatos e negros tenderiam à criminalidade. Essa proposta absurda, ainda que dentro do contexto da época, vingou no último decênio do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Pouco a pouco, se constituiu um discurso defendendo que a única civilização possível era aquela originada nos padrões europeus. Em outras palavras, tudo que não fosse nascido no velho continente tenderia a ser torpe. Comportamento, crenças, valores, religião, música, tudo, enfim, deveria ser classificado como coisa menor ou mesmo uma ameaça à sociedade. Não fosse esse discurso presente nos estudos etnológicos suficientemente problemáticos, os estudos jurídicos também se fundamentaram nesse escopo e influenciaram as leis penais, a produção das leis civis, notadamente o nosso primeiro Código Civil de 1916 e de autoria dos estudiosos da Escola do Recife, ou na interpretação das leis existentes. Assim, não é de se estranhar que as festas promovidas por negros fossem vistas como atos suspeitos e já na década de 1920, algumas leis passaram a classificar o candomblé como crime. O samba, é claro, não escapou disso. Já entendido como um ritmo musical e que tinha na região da Pequena África um núcleo de fomento, os músicos adeptos desse modelo passaram a ser vistos como marginais e foram perseguidos inúmeras vezes pela polícia como verdadeiros criminosos. Há o caso famoso de João da Baiana, que, convidado para uma festa promovida pelo senador Pinheiro Machado, foi detido e teve seu pandeiro confiscado. Dias depois, ao se encontrar
encontrar com o político, contou-lhe a história e recebeu de Machado um novo pandeiro com a seguinte anotação no fundo: presente do senador Pinheiro Machado ao músico João da Baiana. Pelo que se sabe, nunca mais o pandeiro foi confiscado. Esses compositores, eles faziam parte de um grupo, por exemplo, Ataúfo Alves, Monsueto, já mais conhecido, né? Raul Moreno, Assis Valente. Eu acho que eles faziam parte de um grupo, né, que fazia um tipo de samba que não era nem assim um samba assim, de escola de samba, né, apesar de eles terem alguns com ligação com a escola de samba, e também não era o chamado assim samba, eu não diria oficial de classe média, mas eles faziam um tipo de samba que durante muito tempo eu perseguia. Essa que é a verdade. Eu persegui muito esse jeito, esse sotaque, porque era uma coisa que eu sentia que tinha muito a ver comigo também, né? Com o universo onde eu vivi, convivi tudo. Eu nasci num clima quente. Você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho, que lhe faz tanto carinho, e no fundo é um bom rapaz. Você vem de um palacete, eu nasci num barracão. Sapo namorando a lua, numa noite de verão. Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor. Meu samba vai, diz a ela, que o coração não tem cor. Eu nasci num clima quente. Você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho, que lhe faz tanto carinho, e no fundo é um bom rapaz. Você vem de um palacete, eu nasci num barracão. Sapo namorando a lua, numa noite de verão. Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor. Meu samba vai, diz a ela, o coração não tem cor. Eu nasci num clima quente. Você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho, que lhe faz tanto carinho, e no fundo é um bom rapaz. Você vem de um palacete, eu nasci num barracão. Sapo namorando a lua, numa noite de verão. Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor. Meu samba vai dizer a ela que o coração não tem cor. Eu nasci num clima quente. Você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. A música que acabamos de ouvir é Preconceito, de Wilson Batista e Marino Pinto, na interpretação de Caetano Veloso, Chico Buarque e Paulinho da Viola. De forma simples, a letra chama a atenção para esse problema que irá marcar ao longo das décadas o samba e que será, inquestionavelmente, um de seus maiores desafios. Grande abraço e até o nosso próximo No Tempo do Samba. A Rádio FOP Educativa apresentou No Tempo do Samba,
um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Idealização e apresentação, Antônio Marcelo Jackson. Colaboração, Amanda Santos e Gabriela Pinheiro. Visite nosso site notempodosamba.com.br.